Gente, é o seguinte, ó, nesse vídeo eu quero falar sobre a vida no Japão. A vida no Japão continua a mesma coisa, não tem muita diferença, não tem muita mudança. Tem dias que a gente está muito ocupado, a loja está bem cheia, né? Não para um minuto. Tem dias que está mais tranquilo. Tem semanas que essa época do furacão, do taifu, né? Tem semanas que tem um taifu passando, tem semanas que não tem, né? A gente não vê muita diferença na vida no Japão, porque assim as crianças estão de férias da escola. Por exemplo, o meu filho mais velho está de férias da escola. Então, assim, são 2 meses e meio de férias. Aí ele está indo pro clube com outras crianças, porque assim, ele fica em casa, ele fica entediado. Aí tem essa tarefa para fazer, né? Leva para fazer algumas atividades extras, fazendo natação, fazendo dança, esse tipo de coisa que a Erika acha que é bacana para fazer, coloca para fazer. Dinheiro do Japão, assim, a gente não percebe. A gente percebe que algumas coisas do Japão, por exemplo, os preços estão indo lá para cima, uma certa escassez, talvez por causa do taifu, dos furacão que passa, as coisas ficam mais escassas. Azeite, óleo de oliva, por exemplo, você fala errado, não sei, se você estiver falando errado, corrige aí, cara. Azeite, o preço triplicou. Arroz, quando você vai em alguns lugares, por exemplo, Costco, você só pode comprar um pacote de 10 quilos por pessoa, por família. Esse tipo de coisa, porque está sendo uma certa escassez. Fora isso, cara, a vida e o dia a dia por aqui, a gente não nota muita diferença, pelo menos eu não noto muita diferença. Porque a gente tem negócio da gente, né? A gente trabalha pra gente. Então, assim, quando os preços eles sobem, a gente sobe o preço das coisas também. A gente não tem que estar dirigindo para ir trabalhar e voltar, esse tipo de coisa, né? A distância que a gente dirige é muito curta para notar uma diferença muito grande, entendeu? Depois que você se acostuma com a vida no Japão, as novidades que talvez para quem vem de fora ou para quem está de fora, para a gente não existe. Por exemplo, olha só, meu filho tá de férias da escola, e como ele está de férias da escola, ele precisa fazer um monte de lição de casa, um monte de trabalho para a escola. Aí ele queria ir na montanha, escalar a montanha. Lógico que a gente não foi escalar a montanha com ele, lógico. Mas ele queria escalar a montanha, aí a gente fez isso. Falou com a minha sogra, então vamos. Tem uma montanha aqui perto, chama Monte de Tsukuba, tá? A gente foi nessa montanha, a gente subiu usando cable car, não sei como que fala cable car, bondinho, subiu a montanha lá em cima, só que estava nublado, não deu pra muita coisa. Mas fez isso para ele fazer o trabalho de escola dele, entendeu? Aí tem um hotel muito bacana que fica no meio da montanha. A gente se hospedou nesse hotel, bacana demais, entendeu? Pra gente, esse tipo de coisa é bem normal, a gente não nota diferença nenhuma. Uma coisa que eu tô notando diferença, tá? É porque o Japão ultimamente tem tido um certo aversão a estrangeiro, turista, tá? Tá sempre um japonês reclamando de turista aqui no Japão, entendeu? E nesse hotel eu percebi que algumas pessoas têm uma certa aversão a estrangeiro. Lógico, ninguém fala nada, mas eles olham para você com uma cara estranha, como eles esperam que a gente vá fazer alguma coisa errada. Isso por causa que tem vindo muito estrangeiro aqui pro Japão e o pessoal não conhece a cultura, que para muita gente parece bobagem, mas japonês segue as regras, cara. Eles seguem as regras ao pé da letra. Quando o estrangeiro vem de fora, a expectativa do japonês é que o estrangeiro conheça um pouquinho das regras do Japão e não vai sair por aí fazendo coisas que vão quebrar as regras, né? Por exemplo, entra no trem, coloca as malas que vai bloquear a porta, esse tipo de coisa. Japoneses têm as mesmas expectativas, não as mesmas, mas expectativas que estrangeiros, quando venham pro Japão, tem um conhecimentozinho mais ou menos da cultura, né, cara? Para quando vem aqui, não ter esse tipo de choque cultural ou acabar tendo problema com os nativos, com as pessoas que vivem aqui, porque o japonês segue
as regras certinho. Eu já falei isso várias vezes, cara. Você está dirigindo pela rua, se tiver marcado na placa 40 km por hora, o cara vai dirigir a 40 km por hora, ele não vai passar essa velocidade. Alguns passam, lógico, pessoas mais normais, mas a grande maioria, cara, vai, principalmente, gaguejei, principalmente pessoas de idade. Ele vai dirigir o mais devagar possível, tá? Se a velocidade for, 40 por hora, ele vai dirigir 35 por hora. Às vezes, quando você está com um pouco de pressa, isso é uma coisa meio maçante, porque 60 por hora, o cara diz 50, 40 por hora, acaba atrapalhando o seu percurso, porque você olha no seu mapinha, vamos falar, vai demorar meia hora para você sair daqui até lá, e aí demora 40 minutos, 50 minutos, porque sempre tem alguém assim. As ruas aqui no Japão não são duas mãos, né? Geralmente, cara, a grande maioria das ruas é uma mão só, mão única, mão para ir, mão para vir, então fica difícil de você ultrapassar essas pessoas, e às vezes a faixa não permite fazer ultrapassagem, coisas assim. Assim, pra gente que vive no Japão, que está acostumado, a gente não nota muita diferença. Para quem vem de fora, talvez, ou para quem está de fora, talvez, nota a diferença. Tem isso no Japão, tem aquilo no Japão. Para quem mora no Japão é difícil a gente ver uma coisa interessante para apontar. Olha só, isso aqui é uma coisa interessante. Vocês do Brasil, ou vocês de Portugal, vocês de fora do Brasil, vão ficar muito interessados nesse tipo de coisa. Para mim, para quem está no Japão, não tem isso, entende? Isso aqui é super interessante, vamos compartilhar que o pessoal vai gostar. Um amigo meu do Brasil me mandou esse vídeo um tempo atrás de uma menina, ela exagerou demais falando sobre uma academia, e ela mandou, e aí eu conversei com ele sobre isso, e aí ele achou outro que a menina está mostrando certinho como que é a academia, por exemplo. Por exemplo, as academias do Japão, você não pode ficar sem camisa, né? Você não pode ficar tirando foto, filmando, entendeu? Você usou o equipamento, você tem que limpar certinho, tá? Esse tipo de coisa. Regras que aqui nas academias do Japão existe, nas do Brasil não existe, por exemplo, entendeu? Você não vê ninguém filmando enquanto está treinando, esse tipo de coisa. Uma coisa que é proibido, né? Pegar os pesos, jogar, depois você terminou de fazer o seu set, taca os pesos no chão. Esse tipo de coisa aqui não existe, cara, porque tem as regras da academia, e se a pessoa costuma quebrar essas regras, eles vão achar um motivo, vão achar uma razão para expulsar essa pessoa da academia, entendeu? Para terminar não sei falar membership em português, cara, terminar, você entendeu o que eu quero dizer, né? Para terminar, para o cara não frequentar a academia, porque o cara não está respeitando as regras. Enfim, esse tipo de coisa aqui pra gente que mora aqui, a gente acaba não notando, né? A única coisa que eu tô notando diferente é isso, que o dia já está muito volátil, cara, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Algumas coisas o preço está lá em cima, a escassez danada, e ultimamente tem vários, né, furacões passando pelo Japão, porque aqui no Japão é assim, né? É a época do furacão, até a época da chuva, né? A época da neve, do frio, entendeu? E essa época agora de finalzinho de julho até o finalzinho do mês que vem de setembro, mais ou menos, tem Taifu passando, né? Antigamente, tá? Antigamente, uma coisa que é interessante, antigamente a gente não notava os alertas que o governo japonês enviava, tá? Talvez não enviasse tantos alertas assim. Hoje em dia envia-se muito mais alertas do que se enviava antigamente, mas é uma coisa normal para quem mora no Japão, né? Nada de se assustar muito. Gente, olha só, fazer vídeos sobre o Japão, ultimamente, para mim, é difícil, porque assim, eu não vejo nada de interessante, pelo menos do meu ponto de vista, para compartilhar com vocês, né? Porque assim, a gente tá bem, deixa eu colocar aqui, a gente tá bem imerso na cultura, tá? Não que o meu japonês seja grande coisa, mas a minha esposa, a minha família é japonesa, então assim, a gente está imerso na cultura e a gente não nota muitas coisas de diferente isso é uma coisa legal, vamos compartilhar, porque assim, quando você está no Brasil, as pessoas fazem perguntas e questionam coisas que pra gente é normal, mas que as pessoas têm curiosidade. E algumas coisas são coisas batidas, né, daquela curiosidade velha e antiga.
né? Tá certo? Gente, você que assistiu até aqui, se você gostou, você comenta. Se você não gostou, você comenta também, né? Não é esquecido de se inscrever, clique e se inscreve, tá certo? Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. As crianças estão indo para a creche agora, para a escola.